Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site, você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje nós temos a satisfação de termos de volta o empresário Paulo Galo, que é diretor técnico do CEIS-IBR, o Centro Nacional das Indústrias do Setor Sucroenergético e Biocombustíveis. Paulo Galo, muito obrigado por atender nosso convite. Tenho a certeza que a gente vai ter muitos assuntos palpitantes para falarmos aí aos nossos telespectadores, não apenas da indústria de base, mas também dada a sua larga experiência até de ex-presidente do CEIS-IBR, ex-secretário municipal da Indústria do Comércio de Sertãozinho. Nós falamos um pouquinho aí sobre a situação aí da cadeia produtiva sucroenergética e o que pode nos esperar aí para esse fim de safra e a safra do próximo ano. Ok, Ronaldo, eu agradeço aí o convite novamente para falar aqui e vamos debater, os assuntos são realmente palpitantes, como sempre, né, Ronaldo? O Brasil não tem rotina, né? Não tem, você acorda todo dia com um susto, né? Verdade. Então, por isso que até o tempo passa rápido, já estamos indo para o final do ano praticamente, né? E é sempre uma satisfação muito grande vir aqui ao seu programa, até pela repercussão que isso tem em nível nacional, né? Eu sempre repito que a repercussão é dada à qualidade dos entrevistados. E do entrevistador também, né? Paulo, essa série de denúncias, de manobras, a crise ética, política, econômica, ela tira um pouco o ânimo do empresário, que já convive com os seus problemas aí no dia a dia das suas empresas? Ronaldo, eu acho que isso impacta todo cidadão brasileiro, independente dele ser empresário ou não, né? Eu até esses dias estava fazendo um comentário aí que eu acho espantoso a forma com que se negociam ministérios em troco de apoio de uma maneira muito assintosa, né? Isso acontece no mundo inteiro, essas negociações, mas não explícito assim. Aqui no Brasil isso virou uma coisa tão corriqueira, ou toma lá da cá, exagerado, exacerbado, né? Que realmente atrapalha aquela pessoa que quer empreender e está tão limitado a tantas e tantas regras, né, Ronaldo? Hoje você administrar um negócio, não importa se é da indústria, do comércio, no serviço, enfim, você tem que brigar com um lodaçal de normas, leis, regulamentos, tributos, etc. Isso muda com uma frequência enorme, né? Então você perde muito tempo do seu dia a dia batendo em cima dessas coisas. E aí você vê nas esferas governamentais, especialmente hoje em dia no governo federal, você pegar, por exemplo, entregar um Ministério da Ciência e Tecnologia com uma pessoa que não sabe fazer uma raiz quadrada. Então, quer dizer, realmente isso é muito complicado. Eu acho que abate, sim, todo cidadão, todo empresário, todo empreendedor que queira fazer um trabalho correto e que tenta brigar contra essa maré. O setor sucroenergético, Paulo Galo, ele sempre se destacou, e principalmente depois do advento do pró-álcool, nos investimentos que a indústria de base fez nos seus processos industriais, no sentido de oferecer uma competitividade maior para as usinas. Isso aí quer dizer, não dá para se imaginar um termo de comparação de uma usina na final da década de 70 com uma usina hoje. A própria automação industrial, que é um setor de onde você vem se sobressaindo já ao largo dos últimos anos aí, deu um salto muito grande também. Esta crise que a gente está vivendo aí, isso faz com que investimentos em busca de produtividade, redução de custos na indústria de base, isso acaba assustando um pouco, acaba afunilando um poder de decisão de se deixar para frente para fazer, ou realmente as indústrias conseguem conviver com essa situação e conseguem investir procurando novas alternativas? Olha, Ronaldo, o investimento em inovação, em gestão, sempre é muito bem-vindo. Agora, para investir, você precisa primeiro ter o dinheiro. Você precisa ter o recurso, né? E esse recurso está escasso, né? Então, hoje, as empresas na indústria de base, elas têm um problema gravíssimo de carteira, né? Então, nós não temos carteira suficiente hoje, assim como não tivemos ao longo de 2014 e de 2015, para manter a máquina rodando, né? Então, aquelas reservas que algumas empresas mais precavidas tinham, isso está rapidamente acabando. E se reflete isso nas demissões que nós temos visto e que isso virou realmente uma coisa extremamente preocupante a partir agora do começo desse ano de 2015, né?
Então, você, além disso, né, você não tem linhas de financiamento adequadas para investimento, até porque uma hora você tem que pagar isso, né? Não existe linhas a fundo perdido, vamos dizer assim. E é o correto, né? Quer dizer, você vai buscar uma linha de investimento para desenvolvimento de tecnologia, uma hora você tem que pagar isso, é claro, é evidente. Agora, se você não tem um cenário de que, olha, lá na frente eu vou retomar meu faturamento, ou quando eu vou retomar o faturamento, então, obviamente, isso impacta, né? O que as empresas têm buscado fazer é melhorias na gestão, que isso não implica em muitos investimentos, né? Quer dizer, são mudanças de método, análise e tal, eventualmente a aquisição de algum software, né, que ajude nesse gerenciamento, mas hoje o foco tem sido, de fato, como melhorar a eficácia e a eficiência do processo produtivo, mas sem investimentos em desenvolvimento, em tecnologias e tal. Embora a nossa chave, isso até o SEIS tem defendido muito, que uma das formas da gente tentar emergir dessa crise está no processo de inovação, mas isso é uma constante, uma frequente. Mas o fato é que nós não temos hoje recursos nem próprios nem de terceiros para investir em tecnologias, essa coisa, Ronaldo. Quer dizer, hoje o que se pode fazer é procurar tratar da gestão de processo. Nós estamos praticamente chegando ao final dessa safra, 2015, 2016, e eu queria que você fizesse a sua leitura para a indústria de base, como é que foi essa safra? E qual é a expectativa que nós temos para essa entre-safra? Ok, olha, foi muito ruim, Ronaldo. Nós tivemos a virada do ano, né? Vamos falar em ano calendário, né? De 2014 para 2015 praticamente não houve projetos, né? Projetos novos, quase nada. Uma outra ampliação muito pequena, né? Mas vamos dizer, é muito urubu para pouca carniça, foi o que tem acontecido aí nos últimos 2 anos, né? Então é uma linha descendente de pedidos, de carteiras e tal, e isso que trouxe a indústria de base hoje, não só aqui em Sertãozinho, eu sempre digo isso, mas em Piracicaba também, que é a outra ponta do eixo do bem, né? Para o setor sucroenergético, somos nós aqui, e o pessoal em Piracicaba tendo a mesma dificuldade. E a perspectiva qual que é? É difícil você ter uma bola de cristal, Ronaldo, para adivinhar, porque isso realmente se tornou uma questão de adivinhação, né? Devido à mudança que você tem de políticas públicas, né? Uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, entra ministro, entra plano, sai plano, né? Nós temos visto aí um encolhimento de grandes planos, até então vitrines do governo, como o Pronatec, como Minha Casa Minha Vida, o próprio Bolsa Família, né, que vem sofrendo um processo de enxugamento violento, né? Embora isso obviamente não esteja aí na mídia, mas a gente percebe que há mudanças aí de rumo, né? Eu não sei se para melhor, se para pior, ou enfim. Então fica muito difícil você fazer uma projeção. As conversas informais que a gente tem tido com o pessoal das usinas, principalmente, é que, pelo menos a parte de manutenções para essa entre-safra, poderá ver um pequeno processo de recuperação, Ronaldo. Porque essas manutenções não vêm sendo feitas nos últimos anos e o processo de produção de açúcar e álcool ele é altamente desgastante para as máquinas, né? Você vê uma moenda ela está sendo atritada ali, está sendo desgastada durante 6, 7 meses, 24 horas por dia. Então, chega um ponto que não dá, é uma máquina que vai se desgastando, né? E chega num ponto que ela não consegue mais fazer a próxima safra. Se você não faz uma manutenção preventiva de entre safra, você vai ter tantas horas de parada ao longo da safra que vai inviabilizando. Então eu acredito que nesse primeiro momento a gente deva ver agora uma recuperação. Essa época, nós estamos agora gravando no comecinho de outubro, no ano passado não tinha nem pedido de propostas, tá? Aí agora falando do lado da indústria, o pessoal não tem nem proposta para fazer. O nosso departamento comercial corre, mas não aparece nada. Esse ano começaram a aparecer pelo menos propostas, Ronaldo. Pelo menos isso. Então é um indicador, ou seja, que talvez, se não houver nenhuma novidade, o pior tenha passado e a gente comece agora uma curva de recuperação que poderá ser uma curva de ascendência rápida, como muito lenta, mas o importante que eu acho é a gente sair do fundo do poço. E talvez isso já esteja acontecendo, eu espero estar certo dessa vez. Você acha que essa venda, esse crescimento grande, expressivo do etanol hidratado, ele permite que as usinas estejam mais capitalizadas, até para poder
fazer essas contratações de serviços de manutenção para entre safra? Ronaldo, veja bem, ainda nós temos esse crescimento de volume de vendas, tá? Mas o preço ainda não é remunerador, né? Pelo menos até a semana passada, tá certo? Agora a gente está vendo uma movimentação... Deixa eu lhe interromper. Nós do Clipe em Brasilagro, na última terça-feira, noticiamos, foi até uma matéria de chamada de capa, que segundo o índice CPEA-Esalq, o preço atual é o melhor preço dos últimos 5 anos. Uhum. Então o problema nesse é o seguinte, momento. O que acontece, você pega em cima de uma base muito ruim. É verdade. Tá? Então, olha, 5 anos atrás estava péssimo, agora está ruim, né? Então, nós já saímos do péssimo e viemos para o ruim. Você está melhorando. Está melhorando, quer dizer, eu acho que a gente sempre tem que olhar as tendências, né? Então, felizmente, há uma tendência de melhora. Ainda não está no ponto que seria ideal. Nós precisaríamos ter mais, pelo menos uns 15% aí de remuneração a mais para o produtor, tá? E o que a gente tem visto é que com essa possível retomada gradativa e gradual da CID, né, que vai incidir em cima de gasolina e diesel, isso deverá dar um pouco mais de margem, né, na relação gasolina e etanol, que é aquela que interessa principalmente para nós, né? Então eu acredito que, pelo menos, já não está tão péssimo assim como estava 5 anos atrás. E sempre lembrando, Ronaldo, que o preço do hidratado ao produtor ficou congelado 48 meses, em função da política de preço da gasolina. Agora, nós tivemos recentemente aumentos na gasolina e no diesel, lá nas distribuidoras, tá certo? O que significa que isso dá um golinho a mais de fôlego para as usinas poderem melhorar um pouco a sua remuneração. Então, é importante até que o consumidor tenha essa compreensão. Não é que o usineiro é abusado, que agora a gasolina vai subir um pouco, ele vai, como diz o outro, enfiar a faca. Não, ele vai tentar sair dessa situação de produzir sem rentabilidade. E hoje nós temos um volume crescente, por conta até de políticas, por exemplo, Minas Gerais fez um incentivo tributário fantástico, quer dizer, ele baixou o ICM lá em Minas, baixou o ICM do álcool e aumentou o ICM da gasolina, né? Então isso fez com que Minas puxasse com muita força esse acréscimo do volume de álcool hidratado que está sendo consumido pelo mercado. Agora, por outro lado, esse setor ele é tão complicado, Ronaldo, que a gente tem que se preocupar exatamente com o consumo. Vamos dar conta de entregar isso tudo? Então, você fica pisando ali em ovos, você está sempre no fio da navalha, né, entre você achar esse compromisso de volume produzido, remuneração para o produtor e disponibilidade do produto, porque os investimentos que nós deveríamos ter feito de 2009, 2010 para cá em novas plantas não foram feitos. E essa é uma tragédia anunciada. Há quantos anos que a gente tem as previsões de aumento de consumo de biocombustível no Brasil que agora começam a acontecer? Mas, até então, com o que é que você ia financiar esse crescimento? Então, agora é a hora da encruzilhada. Vamos. Não tem outro jeito. Por isso, é aquilo que a gente discutiu aqui até no último programa, Ronaldo. Esse é um dos pontos positivos de por que o etanol vai dar certo. Eu não tenho dúvida disso. Nós temos que chegar lá, mas vai dar certo. Você é uma pessoa experiente, né, no setor sucroenergético, não apenas na indústria de bens de capital, mas na própria condução e na liderança da setorial. Eu recordo que você sempre, em todos os movimentos que você ou era chamado, você se apresentava sempre com uma disposição muito grande e um comprometimento para poder resolver problemas ou pontuais ou conjunturais da cadeia produtiva sucroenergética. Eu não lembro como jornalista, que acompanha há mais de 30 anos esse setor, eu não lembro de tanto apoio a uma iniciativa que você falou em CID, que é exatamente a CID, o imposto que foi retirado da gasolina e do diesel também, foi mantido para o etanol, isso fez com que o preço do etanol ficasse desajustado, trouxesse inclusive esse grande rombo aí à Petrobras, foi exatamente isso que aconteceu. Mas só para citar, na última semana nós tivemos um programa Roda Viva da TV Bandeirantes com o ex-ministro Delfim Neto, escancaradamente, abertamente cobrando que a presidente está demorando muito, e o ministro Joaquim Levy da Fazenda demorando muito para instituir a CID em cima da gasolina. Nós tivemos um economista, ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, que é um conservador nato,
né? Ele é um conservador, a vida inteira foi taxado como conservador, num artigo publicado em um editorial assinado por ele, publicado no Jornal do Estado de São Paulo, dizendo: a CID é um imposto que tem que ser instituído imediatamente. Você lembra de algum outro momento que alguém viesse abertamente falasse: olha, isso aqui vai ajudar o setor sucroenergético, tem que ser feito? Olha, Ronaldo, não talvez com essa ênfase, né? Porque o fato é que o setor chegou num estado tão ruim que agora tem que ser explícito mesmo, né? Então, já não cabe mais a política da boa vizinhança, agora tem que ser a política do tudo ou nada, do vai ou racha, infelizmente. Quer dizer, são vários anos que a gente tem acompanhado, tem ido, vai, pede, entra ministro, entra presidente, sai presidente, mas chegou num ponto que realmente tem que se falar abertamente. A CID, ela é uma tábua de salvação nesse momento. E não só para o setor sucroenergético, mas também para a Petrobras e para o próprio governo. Exatamente, né? Quer dizer, eu não Esse tenho é o processo dúvida. ganha, ninguém perde aí. O consumidor vai pagar um pouco mais, mas é o ônus. É preferível pagar um pouquinho mais, mas ter mercado, ter uma garantia de regiões como as nossas aqui. Você citou Piracicaba, nós temos outras regiões agrícolas aí que produzem cana-de-açúcar e transformam ela em energia elétrica, em etanol e também em açúcar, que podem realmente se consolidar novamente e recuperar um prejuízo que vem acumulando desde 2007. Não tenha dúvida. O setor, Ronaldo, quando eu mencionei Sertãozinho e Piracicaba, eu falo muito com relação à indústria de base, certo, tá? Mas o setor sucroenergético, ele está presente praticamente em todo o país, né? E é o setor, talvez, em termos de geração de emprego, que seja o setor mais democrático que existe. Porque ele gera emprego em regiões desenvolvidas, em regiões subdesenvolvidas. O centro-oeste hoje brasileiro, muitas regiões são o que são devido à cana, né? Claro que a fronteira agrícola teve muito crescimento devido à soja, milho, principalmente soja. Mas são culturas que não empregam muita mão de obra, não é? Diferentemente da cana. Então a cana, ela leva o desenvolvimento para rincões do Brasil, né? Até porque ela faz um uso intensivo de terra e as terras do centro-oeste são de excelente qualidade, tanto o solo em si quanto a topografia, né, que é bastante plano, facilita muito a colheita e até o plantio mecanizado. Mas enfim, então é um setor que gera empregos e gera divisas. Você imagina quantos bilhões de dólares nós economizamos na conta petróleo, né, porque nós não precisamos importar todo esse volume de gasolina. Ou seja, é dinheiro que deixou de ir para o exterior, né, na forma de petrodólares, e que ficou aqui dentro, gerando empregos aqui, não só para nós da indústria de base que atendemos o setor, mas para a indústria que movimenta, que produz açúcar e álcool e todo o seu entorno, né? Porque é o cara que vai trabalhar na usina, ganha lá o seu dinheiro, vai gastar no comércio de uma cidadezinha local, vai abastecer setores de serviço. Então você vê cidades que surgiram do nada, Ronaldo, ali em Mato Grosso do Sul, Goiás, que depois que chegou a usina passaram a ter academia, cinema, pequenos shopping centers, um serviço médico de mais qualidade, até muitas vezes proporcionado pela própria usina. Então é um setor extremamente importante, é isso que é preciso ficar claro, né? E eu acho que à medida em que a população toda do Brasil vá tomando a consciência da importância desse setor, ela não vai se importar aí que houve um aumento de CID, qualquer coisa, porque o benefício é muito maior do que o ônus. É diferente de você simplesmente aumentar atributos, aí que você nunca vê o resultado disso. Verdade. Né? Então eu diria que a CID é um investimento nosso, do povo brasileiro, e não um custo. Existe essa diferença. É dinheiro que sai do seu bolso, mas um te dá retorno e o outro não, ou muito pouco. Tá? Verdade. Você também, no outro programa anterior, que você nos deu aí o privilégio de podermos conversar com você, você mencionou a formação de um consórcio aqui em Sertãozinho para exportação de um projeto de usina chave na mão para Angola. Isso. Que é o Grupo Odebrecht. Flávio Castellari, que é o diretor do projeto do APLA, que representa aí a indústria de base para o mercado externo, ele já também há 3, 4 anos vem falando, olha, estamos perdendo competitividade, a indústria de base. Lá fora as condições, o mercado já tem empresa russa, empresa indiana, empresa chinesa competindo conosco. O governo não oferece absolutamente nada, custo do Brasil é elevado. Como é que você vê hoje a possibilidade do mercado internacional eventualmente servir de plataforma para poder uma retomada de investimentos na cadeia produtiva e principalmente na indústria de bens de capital? Ou isso está parado? Não, eu acho isso extremamente importante, tá? Por vários fatores.
O Flávio é amigo nosso tal, e eu sempre acreditei no projeto APLA, eu sempre fiz parte do projeto, e agora nós fizemos um convênio entre o SEIS e o APLA, né? Que o APLA, para os nossos telespectadores que não conhecem, é um arranjo produtivo local do álcool. Isso. Ainda é do tempo do álcool, né? Isso sediado em Piracicaba e está ligado à Apex, que é a Agência Brasileira de Fomento às Exportações, né? Então o APLA, ele reúne diversas empresas e organiza missões comerciais para outros países, recebe compradores de outros países aqui no Brasil. O último evento grande que nós tivemos foi exatamente durante a FenaSucro, né? Agora no final de agosto, e que já está gerando negócios, viu, Ronaldo? Então, o que ocorre? Por que isso é importante? Primeiro, nós estamos num momento de câmbio favorável à exportação. Exatamente. Tá? Esse câmbio, ele dificilmente vai cair abaixo dos R$3, né? Contrário. Nós não vamos ver isso. Quer dizer, num primeiro momento, um momento mais agudo da crise, ele poderá até subir um pouco, mas a gente sabe que os negócios, eles, com relação a bens de capital para exportação, demandam tempo de maturação até realmente a venda ocorrer. Mas o que é provável? Que quando essas vendas que deveriam começar a ser trabalhadas agora, elas forem se concretizando lá em meados do ano que vem, final de 2015 e tal, o dólar poderá até ter caído um pouco a um patamar mais, né, 3,50, que é coisa que ainda é muito bom, né? Então, isso favorece. A segunda coisa, nós temos know-how. Ainda o Brasil se diferencia dos demais. O que nós temos que tomar cuidado? Você mencionou muito bem a presença, principalmente, Ronaldo, na América Latina, de indianos e chineses. E também na África, né? Esse pessoal, a China, 5, 10 anos atrás, era sinônimo daquela... A gente até criou a expressão, isso é Xing Ling. Isso é ruim, isso é porcaria, isso é terceira linha. Hoje não, né? A China aprendeu a fazer coisas boas, principalmente na área de eletrônicos, tá? Mas a parte de fabricação de máquinas e equipamentos, eles vêm evoluindo rapidamente. A Índia ainda é imbatível, por exemplo, em software, né? Tanto é que os grandes call centers no mundo hoje estão todos localizados na Índia. Isso é uso intensivo de software, né? E aí o que acontece? Esse pessoal está começando a aprender a fazer usina. Estão fazendo caldeiras, estão fazendo moendas, não ainda com o nosso padrão de qualidade. Mas, se a gente não tiver uma contraofensiva, é uma questão de tempo. Alguém vai ocupar esse espaço que o Brasil está deixando de ocupar. Então, fator número 1, nós temos um dólar favorável. Fator número 2, nós temos competitividade técnica. O que falta? Dinheiro. Por que eu falo que falta dinheiro? Porque quando o chinês ou o indiano vão lá no México, ou no Peru, ou na África, ofertar uma caldeira, ou mesmo um turnkey completo, ele já vai com linha de financiamento própria. E a juros internacionais. Então o sujeito vai pagar um empréstimo desse, Ronaldo, 2,5% reais ao ano. Aqui ele paga por semana, né? Então, é porque não há esse tipo de linha para ajudar diretamente o financiamento. Claro que hoje se questiona o seguinte, olha, o Lula ajudou a Odebrecht a exportar. Eu acho que se o Lula ajudou dentro das regras internacionais, ele não devia ser punido, ele devia ser aplaudido. Esse é um papel governamental. Agora, o que se questiona, talvez, né, foram as entrelinhas disso, mas o conceito é que os governos devem sim ajudar suas empresas a vender. Para isso precisa ter essas políticas de financiamento e financiamento a juros internacionais. Não adianta você chegar lá com 15% ao ano e a China com 3%. Não vai vender, tá? Então, essas ações, e a gente inclusive, Ronaldo, isso foi objeto de 2 reuniões que nós fizemos através do SEIS, e uma com o ministro da Indústria e Comércio, o Armando Monteiro, que é ex-presidente da CNI, é senador por Pernambuco, família licenciado, família de usineiro. Aliás, o grupo dele em recuperação judicial, então ele conhece muito bem os problemas que nós estamos vivendo, né? E o BNDES está dentro do MDIC, faz parte Sim. do Ministério, né? Então nós levamos esse problema ao ministro, no sentido de fomentar essas linhas de crédito, apoiando as nossas vendas lá no exterior, tá certo? E isso foi motivo de reunião no próprio BNDES, com as equipes técnicas lá no BNDES recentemente. Deixa eu lhe interromper, eu preciso chamar o intervalo, mas eu quero exatamente voltar falando dessa reunião do BNDES.
De volta com a TV Brasilário, recebendo hoje aqui nos nossos estudos em Sertãozinho, no interior do estado de São Paulo, o empresário Paulo Galo, que é diretor técnico do CEIS-IBR, o Centro Nacional das Indústrias de Base e de Biocombustíveis. Uhum. Eu estava já com biologia na frente. Nós terminamos outro bloco, você falando com muita propriedade de uma reunião que vocês tiveram, como o CEIS, com o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e depois uma sequência, uma reunião já no BNDES. Eu queria que você, por favor, complementasse. Então, Ronaldo, a reunião lá no BNDES, ela tratou principalmente da questão de financiamento para o projeto Retrofit, que é um projeto que o CEIS desenvolveu em parceria com empresas locais, né, que busca investimentos na questão da cogeração de energia elétrica a partir da biomassa da cana para exportação para o grid elétrico, né? Esse, na nossa opinião, é o caminho mais curto para a retomada do setor, né? Mais até do que a questão do etanol, porque a energia no Brasil hoje é um tema crítico. Nós só não tivemos um colapso energético porque a economia está francamente recessiva. Então você tem aquilo que você deixou de crescer, vamos imaginar 3% ao ano, e mais 2% de recessão, você tem um diferencial de 5% de consumo de energia na indústria, por exemplo, a menor do que você teria se a economia tivesse andado bem. E nós não teríamos de onde buscar essa energia porque, primeiro, há uma crise hídrica, né? Então as hidrelétricas estão com dificuldade, de fato, de gerar plena carga, e todas as termoelétricas à base de outros combustíveis, né? Combustíveis fósseis, a própria biomassa, já foram ligadas, né? Então, nem que quisesse. Para importar energia dos países vizinhos também eles têm os mesmos problemas, né? Embora nós tenhamos em 2015 importado da Argentina, né? Mas foi um curto espaço de tempo, um curto né? espaço, tá? Energia Mas cara. o que mostra isso? Que foi por um curto espaço porque a demanda esteve baixa. Então isso mostra que o nosso grid já estava na sua capacidade máxima de abastecimento do país. Houve uma série de atrasos nas construções lá das hidrelétricas lá em Jirau, Belo Monte e tal, então isso tudo vai comprometendo o desempenho. Então o objetivo no BNDES era exatamente buscar linhas especiais de financiamento, né? Isso é importante, Ronaldo, as pessoas entenderem o seguinte: ninguém foi lá buscar presente do governo, né? Ninguém foi lá buscar dinheiro a fundo perdido, não. O que a gente pleiteia são linhas de investimento para o setor na parte de cogeração, tá certo? E que esse dinheiro seja acessível, né? Hoje nós temos muitas usinas que elas não conseguem ter a parte documental necessária para ter acesso a esses programas se eles vierem a existir. Então o BNDES ele exige, por exemplo, nas relações com as empresas, que elas tenham, vamos dizer, uma regularidade tributária, que elas não têm. Né? Quando a empresa está ali abrindo o bico, uma das primeiras coisas que ela começa a segurar é imposto. Né? Diferente de sonegar, veja bem, eu não estou falando em sonegação, estou falando em inadimplência, ok? É preferível pagar seus fornecedores, os funcionários. né? Exatamente, tá? Sem dúvida. Então, se a empresa está doente, né? Se ela não estivesse doente, ela não precisaria buscar dinheiro do governo, tá? Então, quando ela está doente, você tem que criar um programa onde você não exija isso, mas exija outras coisas, né? Você seja rígido na concessão do crédito, por exemplo, com relação à governança dessas empresas. Você não vai pegar dinheiro público e jogar na mão de qualquer aventureiro por aí, tá? Claro. Então, o que a gente pleiteia é isso, uma criação de uma linha de crédito especial com juro menos selvagem, tá? E que essas empresas possam ter acesso. Então, isso foi levado tanto ao ministro Monteiro, quanto à equipe técnica do BNDES que nos atendeu. Nós conversamos com gente da área de financiamento, da área de exportação, tudo. Foi uma reunião muito boa na sede do BNDES no Rio de Janeiro, né? E agora o próximo passo é uma nova reunião, uma nova rodada vamos dizer, de negociações com o BNDES, né? E possivelmente até a gente está tentando desenhar um seminário para que o BNDES mostre de fato aquilo que seria possível fazer hoje sem mexer em novos programas. Alguma coisinha sempre é possível, tá? E é uma linha que a gente espera, Ronaldo, que isso possa se tornar concreta, né? E outra coisa importantíssima que nós pleiteamos tanto para o ministro quanto no BNDES, embora isso não seja definido pelo BNDES, mas a gente tem que estar martelando sempre, são preços
remuneradores do megawatt-hora a ser leiloado para o setor, né? Então é isso, são essas as linhas de ação nossa dentro do Ministério e dentro do BNDES, que esperemos que possam dar resultado. Agora, isso não acontece em uma semana. Sim. A gente tem que entender isso, né? Da mesma forma que nós fomos lá e tal, quantos e quantos setores não procuram tão bem o BNDES, né? Então tem que se pesar. Eu acho que a nossa grande vantagem é essa capacidade fantástica de geração de emprego e economia de divisas que coloca, eu não tenho dúvida, o setor sucroenergético num patamar diferente. Ou seja, a gente vai lá pedir uma esmolinha, mas nós vamos com algo a mais a oferecer do que muitos outros setores, que também pleiteiam, é natural, né? Mas eu acho que o custo-benefício em termos de Brasil, se você investir no setor sucroenergético, é muito melhor do que você investir na maioria dos outros setores. Então, deixa eu dar uma contribuição modesta aqui. Na última terça-feira, o nosso Clipe em Brasilago deu uma notícia com destaque também, de que o governo do estado do Mato Grosso do Sul, na região de Dourados, Bataquaçu, Brasilândia, naquela região que hoje é um dos maiores polos de reflorestamento, de biomassa do Brasil, há projeto para 12 usinas termoelétricas. Evidentemente que essas 12 usinas podem ser fabricadas entre Sertãozinho e Piracicaba, né? A tecnologia ela existe, a capacidade instalada das indústrias existe aqui também. Talvez coubesse aí uma missão urgente a nível comercial com o próprio governador do estado do Mato Grosso do Sul para saber de que maneira as indústrias aí ligadas ao 6IBR e também ao CIMESP de Piracicaba podem participar e contribuir, de repente, dentro desse âmbito já, dessa proposta aí do próprio BNDES. Sem dúvida, Ronaldo, é uma informação importante. Eu tinha visto, inclusive, essa informação, né? E a gente tem lá uma relação bastante estreita entre o 6 e Dourados, né? A gente chegou a ter um posto avançado lá em Dourados e tal. Então é uma informação importante, isso já está sendo visto, inclusive, tá? A sua ideia é fantástica, vai ser aproveitada, você pode ter certeza que é isso que nós precisamos. Vamos procurar as oportunidades onde elas estão, né? E o Mato Grosso do Sul é um estado que ele fez um planejamento estratégico muito bom, Ronaldo. O governo do Mato Grosso do Sul, alguns anos atrás, eu não me lembro quem que era o governador, se era o Pucinelli, enfim, eles dividiram o estado em quatro grandes fatias, regiões. Exatamente. Né? Então tinha a área de floresta, a área de mineração, turismo. Enfim, e a parte de açúcar e álcool, que era ali no entorno de Dourados, né? Dourados virou o núcleo dali, e isso levou várias usinas para lá, inclusive, né? E você tem a parte importantíssima da produção de papel e celulose ali também na região, enfim. Então, tudo isso é planejamento, é tudo que a gente pede, né, para o poder público no Brasil como um todo, essa visão de longo prazo. E que as coisas têm um tempo de maturação, mas eu tenho certeza que os mato-grossenses, ou os sul-mato-grossenses em especial, vão colher o fruto disso. Não tem dúvida. O desenvolvimento ali é fantástico. Né? Quer dizer, e você há de recordar que até pouco tempo, antes dessas usinas sucroenergéticas se instalarem na região de Dourados, ali, o Estado importava energia elétrica. Exatamente. Hoje já o Estado, com cogeração, exporta, e essas 12 usinas termoelétricas, elas vão utilizar a biomassa. Então, isso significa que você também deixa a indústria de Sertãozinho, de Piracicaba, deixaria de depender diretamente do setor sucroenergético. O setor de papel e celulose, que é um setor que está com uma perspectiva muito grande, de crescimento, consolidado. É um setor que... Aliás, o setor sucroenergético, a indústria de bens de capital já atende há muitos anos esse setor, não é? Sim, atende, mas vamos dizer, a proporção dos atendimentos em relação ao açúcar álcool é muito pequena, tá? Pequena. Mas se você analisar hoje o Brasil como um todo, Ronaldo, o setor de papel e celulose possivelmente é o de melhor desempenho hoje na economia brasileira, tá? É um mercado que a gente tem que estar realmente de olho, né? A menina dos olhos, que era óleo e gás, fez água, né? Do óleo e gás saiu água, por enquanto, pelo menos, né? Com esses investimentos todos travados, aí tudo parado, a gente está vendo um caos econômico nas empresas que estavam focadas nesse setor, né? Não sei quando isso vai ser retomado, eu não tenho dúvida, mas hoje, nesse momento, uma fotografia da economia do Brasil, esse setor de papel e celulose, sem dúvida alguma, está na vitrine, é um expoente, é uma coisa que a gente não tem a dúvida, nós temos que explorar. E é um setor um pouco diferente também na questão de mercado do setor sucroenergético. Porque o setor sucroenergético depende de bolsa de Chicago, bolsa de Nova York, bolsa de Londres, né? Então tudo que acontece ali é que determina o preço. O produtor não tem poder sobre o preço, não é ele que fixa o preço. O papel e celulose não.
A gente vem acompanhando aí já desde o começo do ano, o setor anunciando aumentos, enquanto tudo está baixando, está aumentando e conseguindo manter o mercado dele, o mercado crescente, né? Certo. Deixa eu fazer uma outra pergunta, por favor. Nós fizemos um programa recente com o Ismael Perina Júnior, que preside a Câmara Setorial do Açúcar e do Álcool do Ministério da Agricultura, que é a maior esfera que reúne a iniciativa privada e governo para tratar dos assuntos da cadeia produtiva sucroenergética, onde vocês, inclusive, têm assento. Sim. Eu perguntei ao Ismael como é que estava indo, né, o relacionamento entre os produtores e a ministra Cátia Abreu. E ele rasgou elogios a ela. Raro hoje, né? Você, no ministério, se alguém, um produtor, uma liderança do setor, falar bem da ministra. Ele falou, não, ela conhece o setor, eu até omiti, eu esqueci. Eu falei em Delfim Neto defendendo o CID, eu falei em Maílson da Nóbrega defendendo a CID, a ministra Cátia Abreu, em todos os pronunciamentos que ela pode, ela defende CID para beneficiar o setor sucroenergético, né? E aí ele fez esse comentário, né, dizendo, olha, ela é uma mulher que conhece o setor. Há muitos anos, depois do Roberto Rodrigues, nenhum ministro que sucedeu, o Wagner Rossi tinha um pouco de conhecimento, sim, sobre o setor sucroenergético, setor rural, né? Mas os outros ministros todos foram barganha política do PMDB, eram pessoas que não conheciam nada do agronegócio. E a ministra Cátia Abreu veio da presidência da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária. E eu perguntei, mas no âmbito da Câmara, facilita tudo? Facilita tudo. A gente vem trabalhando, é um trabalho... E ele até anunciou, ele falou, a gente está trabalhando em cima da CID, e a CID pode representar uma alavancagem muito grande para o setor. E a gente está falando agora já de grandes personalidades do mundo econômico, empresarial e político, defendendo essa proposta que surgiu lá de dentro da Câmara, no âmbito do Ministério da Agricultura. Eu sei das suas andanças por gabinetes em Brasília, eu assisti e lhe cumprimento mais uma vez pela sua participação naquela audiência pública na Câmara Federal, quando você, falando pela indústria de base, você não deixou pedra sobre pedra, né? Eu acho até que você e o Antônio Vitor tiveram a competência, a felicidade, a oportunidade de falarem abertamente o que estava acontecendo, foi muito construtivo aquilo lá. Mas você, no âmbito dessas conversas suas aí, você tem sentido uma mudança também em relação do governo ao setor sucroenergético? Ou não, tenho, né? Eu até, quando foi anunciada essa reforma ministerial agora da presidente, eu fiquei na torcida para que dois ministérios não sofressem alterações, o da Agricultura e o da Indústria e Comércio. Indústria e Comércio, já falamos aqui sobre o ministro Monteiro, que é da área, inclusive, né? E é um profundo conhecedor do nosso segmento, inclusive de bens de capital, tá? E a Cátia Abreu é uma profunda conhecedora da agricultura. Eu concordo plenamente com a sua colocação que desde os tempos do Roberto Rodrigues nós não tínhamos uma ministra ou um ministro, né, um comandante de ministério tão bem preparado e tão bem afinado com as questões agrícolas e do agronegócio como a ministra Cátia Abreu. Então eu fiquei na torcida, sinceramente. Eu não sou daqueles que torcem para as coisas darem errado, Ronaldo. A gente tem um quadro difícil, tem o viés ideológico, tem uma série de considerações, mas acima de tudo eu torço para o Brasil dar certo. Eu acho que foi muito importante a permanência dela à frente do Ministério, porque ela consegue transitar, sabe, com todo mundo, né? Desculpa, Paulo Galo, ela é daquelas profissionais que conseguem vislumbrar e construir pontes, né? Ao contrário do que a gente vê hoje aí a rodo, os caras querem derrubar tudo que está por aí, né? Perfeito, é isso aí. Eu acho que ela tem essa sensibilidade, até essa característica de boa parte das mulheres, né? Ela tem essa sensibilidade e ela sabe fazer, ela sabe, como você disse, construir e solidificar os caminhos. E a gente tem percebido, não sei se a gosto ou a contragosto, mas a coisa realmente tem melhorado a visão do nosso setor como um todo. Eu digo nosso setor porque nós respiramos isso, né, Ronaldo? A visão tem melhorado, sim, dentro do governo, né? Houve pleitos dentro da Câmara, como você mencionou, houve pleitos que nós fizemos o trabalho conjunto, né, das entidades que reuniram a gente, do SEIS, né, a Única, pelos usineiros, o próprio Antônio Vitor pelos trabalhadores. Então houve essa coalizão, o Ismael pelos produtores, tal. Você juntou os elos da cadeia e criou uma agenda quase que inédita do ponto de vista da
convergência de interesses, né? E sempre lembrando também do braço político partidário, né? Nós tivemos apoio de muitas prefeituras, o Zezinho Gimenez aqui fez um trabalho fantástico de reunir as pessoas, né? Nós tivemos o prefeito lá de Piracicaba se envolvendo também. Olha, deixa eu dar um crédito que, por dever de justiça. A exceção da Nelly Toniello, que também naquela época ela pegou aquela crise de final do ano de 99, você foi até secretário, você conhece lá, né? Nenhum prefeito de Sertãozinho se empenhou como o Zezinho Gimenez vem se empenhando. Exatamente. A favor do setor. Exato. E conhece o setor, o que é um detalhe importante. Ele sabe onde é que estão os defeitos e os problemas e de que maneira a gente pode resolver isso. Bem lembrado. O Zezinho ele reconhece a importância do setor, porque ele, obviamente, ele tem os números na mão e está vendo o quanto nós estamos perdendo de arrecadação aqui em Sertãozinho, essa decorrência da crise que se instalou. E ele sabe, ele tem essa consciência de que, havendo uma recuperação do setor, isso é bom para a nossa cidade, muito, né? Aliás, muito bom. E o Zezinho realmente tem se empenhado, esteve em Brasília conosco, aquele dia que você mencionou da sessão especial na Câmara, o Zezinho foi um dos oradores, né? E falou incisivamente, enfim. Então, isso que é o bacana, quer dizer, o Sertãozinho está unido, né? O setor está unido. E isso acaba criando uma pressão no governo, que o governo ele age, ou melhor, ele reage desde que você o pressione, né? Então você tem que pressionar mais do que os outros, tá certo? De uma maneira, obviamente, uma maneira coerente, uma maneira embasada. Nós temos levado dados, né? Temos feito estudos, enfim. Isso está sendo apresentado, então o governo começa a entender, inclusive, que é interessante para ele, governo, tá? Porque você estimula a economia, você estimula a geração de empregos. Quando você analisa o quadro de empregos ou até de desemprego, Ronaldo, que nós temos enfrentado em Sertãozinho e região, Piracicaba também, quer dizer, os números são brutais, são cruéis, né? Então, Sertãozinho hoje, nós perdemos aí, de janeiro para cá, mais de 2.000 postos de trabalho na cidade, só esse ano. Isso até 31 de agosto, né? Eu ainda não tenho os dados de setembro, nem eu, o governo ainda não soltou. Mas são 2.000 e poucos empregos, né? Um pouco mais da metade desses empregos perdidos foram perdidos na indústria, mas o comércio já está ali quase empatando. Então, quer dizer, a crise ela tem vindo tão prolongada que já está se refletindo no comércio. O comércio ele sente depois, né? Então, esse número é grave. Se você for somar aí entre nós, Piracicaba e Ribeirão Preto, nós estamos representando mais de 1% do desemprego do Brasil, né? Nesse período até 31 de agosto. Então o governo tem esses dados, nós temos insistido muito nisso, no derretimento dos empregos no setor industrial de base como consequência do derretimento do setor escuroenergético. E é claro que o governo tem que estar sensível, simplesmente não pode rasgar um setor desse. Então é por isso que eu te digo, pelo bem ou pelo mal, pelo amor ou pelo pavor, realmente nós estamos tendo um peso maior lá dentro do governo, é o resultado desse trabalho de meses e meses, de idas e vindas a Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo. Estamos envolvendo todas as esferas, Ronaldo. Então estamos falando, só não falamos com a presidente da República até agora, mas falamos com os prepostos ministeriais, né? Quer dizer, estamos ali quase que atingindo a própria presidência, né? E se precisar nós vamos, não tenha dúvida. Só que vai ser mais difícil, até porque ela está muito envolvida em poder se manter no próprio cargo. Pois sem dúvida. Isso é um agravante, né? Essa instabilidade, essa falta de previsibilidade atrapalha a economia como um todo, né? Nós estamos chegando ao final do programa e eu queria até lhe fazer uma homenagem no ar, porque você teve a coragem de se dirigir ao ex-presidente Lula, que você, na condição de diretor do 6BR, também ajudou a denominá-lo embaixador dos biocombustíveis. Nos últimos meses do mandato dele, ele veio a Sertãozinho participar de uma FenaSucro e recebeu esse título de comendador dos biocombustíveis, né? E há pouco, foi ano passado ou ano retrasado, que nós tivemos aí o que seria o lançamento da chapa Alexandre Padilha, governador, Maurílio Biagi Filho, vice-governador do estado de São Paulo. Ano passado. Tivemos aí um jantar que foi uma data altamente significativa, porque pelo menos ela a primeira vez mostrou o rompimento da única, que representa os usineiros, em relação ao que vem acontecendo no governo do estado, do governo do Brasil. Porque a presidente da única, Elizabeth Farina, fez um discurso inesperado,
contundente e histórico. Sim. Nós já tivemos a oportunidade de entrevistá-la e até de elogiá-la também, mostrando a importância do que ela falou, chamando a atenção do que estava acontecendo. Quer dizer, o que o presidente no primeiro mandato criou e que começou a ser destruído já no início do segundo mandato dele, essa é a cronologia, e que quando pegou a Dilma quebrou o setor como um todo, né? E você nesse jantar, você aproveitou um momento único, né? Um momento único, o presidente Lula sentado sozinho, no intervalo daqueles intervalos que todo mundo se acerca a ele, você pegou ele sozinho e você foi muito claro no que você disse a ele. Amigos que ouviram você falando disseram que você foi claríssimo e o presidente Lula não teve o que falar. Uhum. Dá para você adiantar? Eu já lhe provoquei uma vez, eu fiz essa pergunta aqui, mas você deu uma desviada legalzinha e tal. Mas... Não, Ronaldo, não, nem desviei, não. Na verdade, eu aconselhei o Lula a voltar, né? Assim, diz presidente, o presidente é eterno, né? Sempre vai ser presidente. Sempre eu disse, olha, por favor, volte, né? Estamos precisando, né? A Dilma não vai ter condições mais de permanecer e tal. E aí, Ronaldo, o interessante é o seguinte, agora começou a sair na mídia essa semana as histórias, né, de bastidores, diz que o Lula ia mesmo. Ele ia. Né? Ele foi para uma convenção do PT com o discurso pronto como candidato, exatamente. Aí, de repente, a presidente chamou ele numa salinha lá e falou, vem cá. E não se sabe exatamente o que falaram, mas o Lula voltou descandidato. Então, eu acho que ele estava imbuído... Você ajudou a inflá-lo nessa conversa. E não me arrependo, tá, Ronaldo? Eu não me arrependo. Eu não estou aqui para questionar a integridade moral, ética da nossa presidente, mas eu acho que ela é a pessoa errada no cargo errado, né? O resultado está aí, né? E eu sou suprapartidário, tá? Eu acho que o PT tem quadros muito bons, como tem quadros péssimos, assim como o PSDB também, PPS, enfim... Partidos são feitos de pessoas, né? É um ajuntamento de gente. Ali você acha de tudo, né? Gente boa, gente ruim, gente honesta, gente desonesta, idealistas. Aqui em Sertãozinho tem excelentes amigos petistas, que são gente de quem eu compraria um carro usado sem pestanejar, tá? Agora já tem gente de outros partidos que eu não compraria nem uma garrafinha d'água. Quer dizer, a gente tem que avaliar dessa forma. Então eu não me arrependo daquilo que fiz, nunca escondi isso de ninguém. Eu acho que a gente precisa evoluir o país, né? E, infelizmente, a Dilma, a presidente, teve a chance dela, teve lá 50 e tantos milhões de votos. Não foi falta do país autorizá-la a trabalhar por nós. Infelizmente, o resultado não foi bom. Se fosse um sistema parlamentarista, esse governo já teria caído há muito tempo. E nós certamente estaríamos vivendo dias menos sombrios, na minha opinião, Ronaldo. Claro que eu posso estar enganado, mas por isso que eu sou um parlamentarista fervoroso. Paulo Galo, muito obrigado pela sua participação. O programa continua aberto a você sempre. Sempre que você tiver notícias aí, ou que quiser se dispor a gente conversar um pouquinho, nós estamos aqui para lhe ouvir, porque você tem muita história para contar também. Ronaldo, eu que, como sempre, agradeço, né? É interessante se a gente olha o acervo, né, de programas nossos aqui, a gente vê como que demora para a coisa evoluir, né? Verdade. Mas já teve pior. E eu sempre sou otimista com relação ao nosso setor, nós vamos recuperar. Ainda tem um tempinho aí pela frente, mas quem sabe o pior já passou, Ronaldo. Agora é torcer pela CID, torcer para que o governo se entenda lá e que nós possamos retomar o caminho de desenvolvimento do Brasil, porque senão nós podemos ter uma convulsão social aí, é tudo que a gente não quer. Eu agradeço e conte conosco aí sempre que for necessário. Obrigado mais uma vez a você, telespectador amigo, nossos agradecimentos. Voltamos na próxima semana com novos entrevistados. Até lá, muito obrigado.